Reduzir uma dívida de 855 mil em até 90% é simples, mas não é fácil. O que as pessoas querem que você acredite é que é extremamente fácil, mas não deixa de ser simples. E hoje eu vou te mostrar os 4 motivos em porque é muito simples conseguir reduzir uma dívida de 855 mil, principalmente se for uma dívida empresarial bancária. Eu sou Guilherme Monteiro, sou advogado especialista em direito bancário do Monteiro & Moura Advogados. Aqui no escritório nós somos especializados em reduzir dívidas empresariais, em alguns casos conseguindo descontos em até 90%. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Eu vou destrinchar a estratégia que nós utilizamos e o que você precisa saber para poder conseguir reduzir essa dívida em até 90%. O primeiro passo, e talvez o mais importante e o que te coloca em mais perigo, é você saber o timing para poder negociar essa dívida, que nós chamamos isso de default estratégico. E por que esse ponto é tão delicado? É porque é aqui que a maioria dos empresários transformam a dívida numa dívida impagável. Por quê? O gerente do banco, quando você começa a atrasar essas parcelas, ele entra em contato com você com o intuito de fazer você duplicar ou até mesmo triplicar o valor dessa dívida. O gerente de conta, apesar da maioria das pessoas não saberem, tem essa pressão por meta. O banco impõe em que ele feche contratos e que ele venda produtos para você, que é cliente do banco, e caso ele não consiga atingir essas metas, ele vai ser demitido, ele vai sofrer perseguições dentro dos bancos. Hoje nós estamos vivendo a fase em que os bancos estão recebendo a maior quantidade de processos trabalhistas, justamente por conta dessa pressão que eles fazem nos funcionários. Então toda essa postura, esse papo de que o gerente é seu amigo, na verdade ele está fugindo também do banco e ele vai pensar nele antes de pensar em você. Ele vai querer te vender um produto que não faz sentido para você e que vai acabar duplicando ou triplicando o valor da sua dívida. Então, quando o gerente ele percebe que você está começando a parar de efetuar os pagamentos, que você está com dificuldade em efetuar esses pagamentos, é quando ele vai te ligar, vai tentar entender o que está acontecendo, vai querer ir na sua empresa, vai te oferecer um acordo muito ruim. Ele vai fazer parecer que é um bom acordo, porque ele vai te garantir carência, só que nessa carência de 6 meses, em alguns casos até uma carência muito pequena, o valor da sua dívida vai duplicar, ele vai juntar todos os contratos em uma modalidade nova de contrato e vai fazer com que esse valor seja ainda maior. Às vezes ele pode conseguir uma redução na parcela, só que no longo prazo você está assinando uma carta de que a sua dívida de 400 mil virou de 800. A sua dívida de 1 milhão pode chegar facilmente em 3 milhões. E essa história eu estou cansado de ver aqui no escritório. Então, a parte mais importante é você ficar atento nesse timing. Por quê? Se você fizer essa escolha, você está duplicando a sua dívida. Você já estava com dificuldade de efetuar o pagamento da parcela. Agora, com essa renovação, essa dificuldade ela não vai embora. Ela vai continuar, só que o valor da sua dívida duplicou. Então esse é o momento mais importante para você prestar atenção e procurar um auxílio especializado, porque é nesse momento em que nós conseguimos começar a tomar as atitudes para poder reverter essa situação. O segundo passo é a abusividade. São as irregularidades contratuais, os encargos, os juros. Analisar a fundo esse contrato é muito importante para poder entender o que o banco está te cobrando a mais. Existe um senso comum em que as pessoas acham que todo mundo está pagando juros abusivos. Isso não é verdade. Tem casos específicos em que, analisando o contrato, fazendo uma perícia contratual, nós conseguimos realmente ver irregularidades que o banco está cometendo. E isso é muito importante também para conseguir reduzir esses valores. Mas é importante que você não acredite no que a maioria dos profissionais falam dentro da internet, porque eles vendem como se fosse algo que está presente em todos os casos, e isso não é verdade. Nem todos os contratos bancários vão ser abusivos, mas isso não te impede de negociar aquele contrato. Então é muito importante você olhar para essa questão da abusividade com critério. Pode ser sim que o seu contrato esteja abusivo e pode ser que não esteja. Se ele estiver abusivo, nós vamos utilizar de uma argumentação muito estruturada para poder conseguir reduzir o valor dessa dívida. O terceiro passo são as garantias. É muito importante analisar esse contrato, ver se você é avalista desse contrato, se a sua pessoa física também está exposta, apesar do contrato ser na pessoa jurídica, porque isso pode trazer consequências imediatas. O banco, quando ele vai ingressar com uma ação, ele pode sim ir atrás dos seus bens de pessoa física, caso você tenha assinado esse contrato como avalista. E isso acontece na maior parte dos casos.
Tá bom, doutor Guilherme, você está me falando aqui, você está me alertando sobre todos os problemas que podem ter dentro do contrato, mas como que é possível? Você não falou até agora o porquê que é simples. Por que que é simples? É simples pelo seguinte motivo: quando nós nos armamos contra o banco, quando você toma o seu passo antes do banco e você sabe qual argumentação você vai usar, você vai estar num terreno de tranquilidade. Você sabe as estratégias que você vai adotar, como você vai proteger o seu patrimônio para você passar por esse momento turbulento sem dilapidar o seu patrimônio, sem desfazer tudo que você construiu ao longo do tempo, para poder conseguir colocar o banco numa situação de prejuízo. Isso mesmo. Quem veio colocando você em prejuízo até agora foi o próprio banco, mas quando você se organiza e tem uma argumentação muito sólida contra o banco, você vira essa mesa e você começa a colocar o banco numa situação de desvantagem. Como isso é possível? Analisando os contratos, conhecendo as janelas de negociação do banco, quando é interessante para o banco negociar, quando não é interessante. Nesse exemplo que eu trouxe para vocês aqui no vídeo, essa dívida de 855 mil, nós conseguimos um desconto de 90,1%. O nosso cliente pagou 84 mil para o banco e ainda por cima para o Banco do Brasil, que não é um banco que está tão acostumado a fornecer descontos tão altos. O Banco do Brasil ele tem uma margem de negociação menor e ainda assim nós conseguimos colocar o banco numa situação de prejuízo que fez com que ele oferecesse essa proposta de acordo de 84 mil reais. E esse, basicamente, é o quarto ponto, que é a pressão reversa. É conseguir juntar tudo que eu falei aqui nesse vídeo. Óbvio que aqui nós estamos num vídeo do YouTube e eu tendo a ser muito mais objetivo, não trazer termos técnicos para você que não entende esse mundo jurídico conseguir perceber que é sim possível chegar num resultado como esse. Se torna sim simples você conseguir chegar nesse resultado. O que nós precisamos tomar cuidado são com os profissionais que estão dentro desse mercado, nessa área do direito bancário, que prometem uma redução de 90% em qualquer caso. Não é assim que as coisas funcionam. Aqui no escritório, quando a gente analisa o seu caso, nós somos completamente transparentes. Se você sentar para conversar com a nossa equipe e a nossa equipe entender que não tem possibilidade de redução do seu contrato, ou que é muito mais viável você continuar efetuando o pagamento dessas parcelas, ou se a nossa equipe entender que não é aplicável essa estratégia para o seu caso, nós somos completamente transparentes em dizer para você qual é o melhor caminho, seja seguir com o meu escritório ou não. Nós olhamos para o seu caso justamente para conseguir entender se o nosso método de gestão de passivo bancário é aplicável ao seu caso e se ele pode sim te proteger e gerar uma redução para você. Sendo esse cenário onde é possível a redução, nós não poupamos esforços para conseguir atingir o desconto máximo, para que você consiga recuperar a sua empresa. Porque no final das contas, o nosso objetivo não é reduzir dívidas, o nosso objetivo é salvar empresas. Eu conheço um empresário que não consegue dormir à noite. Eu conheço um empresário que quando vai chegando no dia 20, ele precisa pagar os impostos, ele não sabe o que ele vai fazer. Eu conheço um empresário que ele está pensando se ele vai pagar o banco ou se ele vai pagar a folha dos colaboradores dele. E é por isso que nós trabalhamos aqui. Nós trabalhamos para poder reestruturar as empresas no Brasil e honrar cada empresário que gera empregos e que busca construir um Brasil melhor para todos. Então, se você está passando por uma situação como essa, você não sabe o que fazer, está recebendo essa ligação do gerente que quer duplicar o valor da sua dívida, quer triplicar o valor da sua dívida, aqui embaixo tem o link para você poder fazer um diagnóstico com a nossa equipe. Nós vamos sentar cara a cara e buscar entender se é possível reduzir o valor dessa dívida, se é possível discutir os seus contratos, justamente para que você consiga voltar a reestruturar a sua empresa. Eu sou Guilherme Monteiro, estou postando vídeos aqui nesse perfil de utilidade, são vídeos que podem realmente causar uma transformação na sua vida. Então, se esse conteúdo foi útil para você, compartilhe com seu amigo que é empresário. Se você acredita que esse vídeo de alguma forma pode agregar alguma coisa para ele, compartilhe esse vídeo, porque se a pessoa chega nesse ponto do default estratégico e ela não renegocia com o gerente, ela já está numa posição maravilhosa. E isso foi o que aconteceu com essa cliente. Ela poderia ter renegociado esse valor de 800 mil e ele teria ido facilmente para 1,5 milhão, 1,6 milhão. E aí a dívida se torna cada vez mais próxima de ser impagável. E ela conseguiu sim quitar a dívida por 84 mil. Então essa pode ser a diferença entre salvar uma empresa
ou ter que fechar as portas. E se eu estou aqui para poder te apresentar um caminho, já me sinto muito honrado por isso, de poder apresentar uma solução para você que vai efetivamente resolver o seu problema. Então o link está aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com quem você achar que pode ser útil e até o próximo vídeo.